Então você tem que ir lá buscar e trazer o cinto. Ele falou, só isso, né? É, a rainha das Amazonas. As mulheres são boas de briga, todo mundo tem medo delas. E eu vou lá e vou tirar o cinto da rainha. Na maior, assim, na boa. É, tá bom. Aí ele vai, primeira ideia dele, a ideia genial dele. Ah, eu vou roubar o cinto. O primitivo, vamos tentar ganhar o cinto? Negociar o cinto, sei lá? Imediatamente essa ideia, vocês podem imaginar porque foi rapidamente abandonada, ele passa para uma outra ideia. Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós em nosso novo vídeo. Esse aqui é o nosso canal Veredas Treinamento. Nós estamos no momento fazendo uma série sobre os 12 trabalhos de Hércules e a importância que esses trabalhos, o ensinamento que esses trabalhos podem trazer não para a nossa vida pragmática, mas para a nossa vida emocional e subjetiva. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, apenas lembrando a você aquilo que eu tenho visto que muitos canais têm feito, pedindo para, por favor, dar um like, compartilhar, comentar, enfim, dar um registro da sua participação, porque isso ajuda o algoritmo do nosso canal. Outra coisa que vai aparecer no decorrer do vídeo, aparece muitas vezes uma chave Pix ou um QR Code com o qual você pode contribuir se você gosta do trabalho, se acha que vale a pena ajudar a sustentar, você pode sempre ter esse recurso à sua mão. Muito bem. Isto colocado, podemos então começar a entrar propriamente dito no tema do nosso vídeo de hoje, que é o cinto de Hipólita. Para aqueles que não sabem, Hipólita era uma rainha de uma nação, de um povo em que as mulheres tinham a vez e a voz. Eram guerreiras mulheres, até outras referências falam que elas vazavam um seio para poder ser melhores arqueiras, ou vazavam ou apertavam contra a roupa, não tenho certeza disso, mas enfim, tentavam adaptar a sua anatomia ao ofício de guerreiras, eram guerreiras temíveis. E aí nós vemos Hércules lá na corte do rei Euristeu, o primo dele, para aqueles que se recordam, o primo dele está dando uma série de trabalhos para ele cumprir como uma penalidade pelo fato de que Hércules cometeu um crime. Quem não sabe do que eu estou falando, por favor, pode ir lá dar um pulinho no canal e pode ver o vídeo sobre isso daí. Se aproveita e se inscreve, você tem acesso a todo o nosso material gratuitamente. A outra coisa então, bom, voltando ao nosso tema aqui, nós vemos que este primo Euristeu, agora a filha dele inventou que ela queria uma joia raríssima, dificílima, que era o cinto dessa Hipólita. Acontece que o cinto era... Por que esse cinto? Porque esse cinto era conhecido por ser mágico, ele era um cinto extraordinário. Não se sabe exatamente qual seria. Várias diferentes versões falam de coisas diferentes, mas seria certamente alguma coisa que incorporasse o bom, o belo, o perfeito ou o divino. Porque eram sempre essas quatro coisas que os gregos estavam atrás. Aliás, é também aquilo atrás do qual nós estamos, e inclusive a mentalidade woke que a gente está tendo hoje em dia também pensa nisso, no bom, no belo, no perfeito e no divino. A gente vai ter ocasião de falar sobre isso numa outra série. Hoje então, Euristeu, a filha dele, resolve que ela quer aquele cinto. Por alguma razão, certamente de um jeito ou de outro, aquele cinto auferiria poderes e prestígio para o seu portador. E essa que a sobrinha do Hércules queria, a priminha do Hércules queria. Então, fala, tá bom, então você tem que ir lá buscar e trazer o cinto. Ele falou, só isso, né? A rainha das Amazonas. As mulheres são boas de briga, todo mundo tem medo delas. E eu vou lá e vou tirar o cinto da rainha, na maior, assim, na boa. Tá bom. Aí ele vai, primeira ideia dele, a ideia genial dele. Ah, eu vou roubar o cinto. O primitivo, vamos tentar ganhar o cinto? Negociar o cinto, sei lá?
Imediatamente essa ideia, vocês podem imaginar porque foi rapidamente abandonada, ele passa para uma outra ideia. Se eu vou levar presentes para a rainha das Amazonas, para Hipólita, eu vou levar presentes e com isso ela dá o cinto, senão eu pego a força. A ideia. Esse cara aí é um diplomata, hein? Aí ele se prepara para ir, vai para o porto. Quando ele chega no porto, ele descobre que o antigo amigo dele, o Filo, vocês lembram? Novamente, quem não lembra vai lá no canal e vê. O Filo foi o amigo do pai do Hércules, do anfitrião, que tentou avisá-lo de que algo estava estranho, estava estranhando uma coisa na noite do castelo, na noite em que Hércules foi concebido. Quem não sabe o que é, por favor, vai lá ver. E o velho Filo reaparece agora, só que agora já é um senhor de idade, mas sumamente experiente. E ele tinha montado uma galerinha, ele tinha montado uma pequena tropa, uma pequena milícia para ir junto com Hércules. Quando o Hércules chega no navio, só tem os caras lá. Todo mundo, um monte de amigo pronto para ajudá-lo. Como eu disse, né, Hércules não era dado à diplomacia, mas era dado à força. Então ele começou a ir para o local onde elas estavam. Tem lá a região existe, né, a região onde alegadamente as Amazonas morariam. Depois nós vamos ter um vídeo só sobre isso. E chegando na ilha, eles começam a andar na praia. E ele deixa a milícia dele de sobreaviso na retaguarda e ele começa a entrar sozinho. Daí ele chega lá, ele entra, deixa a guarnição de sobreaviso, ele entra na ilha e ele escuta um barulho. Quando ele vai ver, tem um grupo de mulheres se preparando para matar um bebê masculino. Matar não, iam alejar o moleque. Ele ficou, o que é isso? Pula lá. Aí as mulheres contam para ele que esse era um hábito delas. Havia nascido um bebê masculino para elas. Quando o bebê era masculino, ou elas matavam, ou elas mutilavam, para que o bebê servisse de empregado delas, escravo delas, na verdade, né? E aí você tem uma situação de uma inversão radical do que havia no mundo grego. Duas coisas. Primeiro, as Amazonas eram guerreiras, que não era usual, né? Tem o famoso poema Mirem-se no espelho daquelas mulheres de Atenas, né? Não combatiam nada. E dois, as mulheres eram as protetoras radicais de toda forma de vida. E estas, as Amazonas, dispunham da vida das crianças masculinas como lhes aprovesse. De uma certa forma, algo bem parecido com todo esse debate que andou havendo sobre a legalização ou não do abortamento provocado, né? São coisas que mexem muito com a gente, mexem muito com os nossos sentimentos, mexem muito com as nossas emoções. E você vê que já é uma coisa que existia há 2.500, 2.800 anos atrás. Então esse debate não é novo. Se você está envolvido nesse debate, saiba, não adianta ficar muito estressadinho, muito estressadinha, porque isso está sendo discutido há 30 séculos, tá? Calma, nada é tão novo assim no mundo que mereça você perder sua saúde. Finalmente ele é levado, sim, ele protesta em relação a essa história de mutilar a criança, e as Amazonas imediatamente armas em riste, né? Quando todas elas apontam as armas pro Hércules, aí atrás, um círculo maior, aparece a guarnição do Filo. O Filo não obedeceu a recomendação do Hércules. Fiquem aí atrás que eu vou sozinho. Não, esse cara é tonto. Então tinha uma ferradura maior ainda. Tem uma ferradura em volta do Hércules com as Amazonas e uma maior ainda com a milícia do Filo. Bom, com isso, com essa situação absolutamente amigável, eles vão até o palácio de Hipólita. E chega lá e fala, olha, eu trouxe alguns presentes para Hipólita. Começa a entregar. Quando ele chega para ver Hipólita, ele diz assim que a Hipólita era uma gata. E ela tinha o olhar, parece que o Hércules era meio
ele caía muito pelo olhar, né? Porque também a corça de Cirineia, ela também tinha um olhar que lembrava o olhar da esposa dele que ele perdeu. E com Hipólita a mesma coisa, o olhar dela era extremamente encantador para ele. Hércules acaba confessando a intenção que tem por trás dos presentes. Ele fala: eu estou dando esses presentes para você, mas realmente o que me faria feliz, me deixaria satisfeito, seria você me passar o cinto. Realmente o seu cinto tem uma reputação muito grande, tem uma princesa que está doida para ter esse cinto e ela me pediu e etc, etc. Eu não sei se é possível, enfim. O negócio é o seguinte: não houve troca, só houve barganha. E em vez de brotar um filos, uma filia, brotou ali um Eros, porque ela mostrou mais interesse no Hércules do que nos presentes. E ela se dispôs a entregar o cinto. E aí acontece o seguinte: ela entregou o cinto, mas parece assim que estava disposta a entregar mais, né? E o Hércules estava correspondendo. Até que uma das generais da Hipólita falou assim: gente, vocês estão doidos, vocês deixaram os dois sozinhos ali, vocês deixaram a rainha sozinha com esse cara, nem sabe quem é. Não, vamos abortar isso já. Abriram a câmara. Quando abriram a câmara, Hércules e Hipólita se beijavam, e Hércules estava com o cinto de Hipólita no antebraço. Eu sinceramente não sei se essa narrativa é uma atenuação para o fato de que eles estavam de fato namorando, ou seja, ele tinha o cinto de Hipólita e também todas as roupas estavam espalhadas pela câmara, eu não sei. Mas a impressão que dá é que não foi só um beijo, né? A sensação que dá, conhecendo Hércules como nós conhecemos de outros trabalhos, né? Pelo visto, houve realmente uma aproximação amorosa bem maior do que a narrada. Bom, aí interpretaram como uma coisa agressiva, mandaram uma flecha na direção do Hércules. E a Hipólita girou e se colocou na frente da flecha. E a flecha transpassou a Hipólita. E a Hipólita morre. Vocês imaginam a dor. Depois dá uma treta danada ali, mas a coisa já se resolve. Mas imaginem vocês o Hércules com o cinto. A essa altura do campeonato é um cinto maldito já, né? Causou tanto sofrimento. Hipólita morta. As Amazonas sem uma rainha. A guarnição de Hércules machucada. Vejam, não foi uma coisa legal. Não deu certo, não funcionou bem. Primeiro que vai lá falando que é uma coisa e que é outra. Depois chega lá também se envolve amorosamente onde não tinha nada que ter isso. Olha o que deu. Então isso é a primeira experiência corporativa, de vida corporativa da humanidade, né? Você está ali, você tem que saber muito bem, tem que tomar cuidado onde você deixa o Eros se infiltrar, porque ele pode ser muito destrutivo. Se ele não for exercido com ética, ele pode ser muito destrutivo, como a gente viu. Enfim, o que acontece é este ponto que é importantíssimo, que é o seguinte: barganhar. Quando eu barganho, eu quero levar a melhor. Quando eu troco, eu abro mão de algo para receber outra coisa. Essa que é a ideia. Eu vou na padaria com 30 mangos e saio com as coisas que eu comprei e deixei 30 reais na padaria. Eu perdi 30 reais. Ganhei leite, ganhei não sei o que, mas eu perdi 30 reais. Essa é a única hipótese de ser honesto. É saber perder e o quanto se vai perder. Querer ganhar não é apanágio absolutamente não é apanágio de honestidade. Honestidade pessoal, honestidade individual, honestidade subjetiva que eu estou falando, que é a única honestidade, né? Uma das únicas formas que a gente tem de aliviar, de mitigar
o sofrimento e o desgaste que as interações sociais nos propiciam a cada dia. Por fim, vale a pena citar uma coisa aqui que eu acho que é muito interessante, que talvez valha a pena. Esse negócio de Amazônia. Que papo é esse? As Amazonas. As Amazonas, o Hércules não é a primeira vez que as Amazonas aparecem. As Amazonas já eram uma narrativa iraniana. Aliás, não é nem exatamente iraniana, é uma narrativa dos árias, dos arianos, dos caras antes de tudo, ali na região do Crescente Fértil, nordeste da Índia, aquela região lá tinha os não são os arianos daquela lenda do século XIX que os nazistas compraram, de homens que desceram do gelo, não. Os arianos foram uma civilização própria mesmo, envolvidas no sânscrito, envolvidas numa série de aquisições impressionantes que nós tivemos há muito tempo atrás. É uma narrativa ariana já, e quer dizer o seguinte: Mazan, tá? E lembra muito até uma coisa árabe, Ramazan, daí veio Amazona, que significa mulheres que cavalgavam e eram formidáveis guerreiras. O nome Hipólita significa aquela que solta o cabresto do cavalo, aquela que desatrela os cavalos, a liberadora dos cavalos. E era uma nação, um povo que usava muito cavalo. Então essa é uma curiosidade, tá? Essa lenda de mulheres valentes e combatentes montadas em cavalos vem de mais atrás, vem praticamente da época que o cavalo foi domesticado, para dar uma ideia. Olha quanto tempo atrás nós estamos falando. E a segunda curiosidade, que também é pura curiosidade, por que inventaram a história? O que isso tudo tem a ver com as Amazonas do estado do Amazonas e da Amazônia? É o seguinte: Francisco de Orellana, um espanhol que adentrou ali a bacia amazônica, e ele sofreu um ataque violento e inesperado de um grupo de mulheres. Flechada, pedrada, lança, e elas eram muito hostis, muito agressivos. Morreu gente nesse ataque, e foi súbito. Elas como que apareceram do nada e sumiram pro nada. Os caras ficaram assim: pô, o que é isso? É assombração isso aí? Sim, né? E aí eram, na verdade, mulheres da tribo dos Icamiabas. E era assim: ou elas estavam já em guerra com outros povos na região, estavam em pé de guerra, e por alguma razão os homens estavam todos fora. E o Orellana passou inadvertidamente perto da morada delas. Elas não tiveram dúvida, e já estava de barco, mas também estava andando a pé. Sentaram o sarrafo lá, morreu gente. E olha, eram soldados treinados, e eram caras que tinham vindo para terras estranhas. Então não era cavalheiros gentis e finos da corte, não, eram uns casca grossa, e estavam acostumados a ser hostilizados pelos nativos. Isso não era nenhuma novidade para eles, mas eles tomaram uma coça dessas mulheres, que eles falaram: olha, as Amazonas estão ali. E eram, na verdade, mulheres Icamiabas, que parece que é uma tribo que já está extinta, inclusive, bem perto ali da região da ilha de Marajó, ali naquela região marajoara, por ali. Posteriormente, essas mesmas Icamiabas geraram uma série de lendas, inclusive uma lenda que os homens eram chamados na aldeia delas para engravidá-las, e quando eles iam embora, eles ganhavam um sapinho de um barro que teria lá nas bandas da ilha de Marajó, que quando ele secava, ele vitrificava. E eles ganhavam essas, porque lá o artesanato era muito forte naquela região. E eles ganhavam esse sapinho. E parece-me, eu não sei até que ponto, eu não conferi, quem quiser dar um Google e comentar vai ajudar. Parece que existem algumas desses sapinhos até hoje
Então fica aí, bom, mas o que era isso? Mas enfim, gerou uma série de lendas sobre as Icamiabas, mas é interessante ver que isto repercutiu e aí deu nome a uma floresta, a maior floresta tropical do mundo, que hoje é alvo, inclusive, de negociatas ilícitas, feitas por baixo do pano. Você tem aí todo um conflito de interesses que estão aí pipocando no número de organizações não governamentais. A Amazônia vem da onde? Vem das Ramazan, mulheres que eram guerreiras, né? Isso é só uma curiosidade. Para a gente encerrar, o cinto, o tal famigerado cinto da Hipólita, foi para a princesa, foi para a filha do Euristeu. Não ficou bom nela. Não teve encanto, não teve magia, não deu prestígio, não deu poderes mágicos, não deu absolutamente nada do que dava quando na cintura da Hipólita. Cá para nós é o seguinte: tudo aquilo que era encantador no cinto da Hipólita não era o cinto, era o que a Hipólita fazia que a tornava encantadora. Da mesma forma, você com sua titulação, com seu dinheiro, com o que quer que seja eu, com aquilo que eu suponho que eu tenho, não é o que nós parecemos ser para os outros que define a magia da nossa existência e que define o poder que a nossa existência consegue alcançar. É aquilo que nós fazemos, é a nossa atitude subjetiva, é a nossa ética. Hipólita era repleta de ética, tanto que ela não permitiu que um soldado dela matasse um visitante. Ela preferiu morrer no lugar dele. Daí a gente sabe que qualquer coisa que fosse na cintura da Hipólita ia ficar maravilhoso, e só nela. É isso aí, muito obrigado. Se você acha que esse vídeo foi de ajuda para você, por favor, dê um like, compartilhe, comente, enfim, toda aquela conversa. E muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Forte abraço, até o próximo vídeo.